Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Isso foi há 20 anos. Eu era uma criança curiosa, sempre explorando as terras da nossa família, fazendo caminhadas até a mata através dos campos. Eu coletava pedras, observava animais, brincava nos córregos que descobria, na maioria das vezes sozinho. Eu não precisava de companhia. Nunca me senti sozinho. Ou talvez fosse só porque eu estava acostumado a ficar sozinho. Meus pais eram donos de uma fazenda em Minas Gerais, um vasto pedaço de terra que se estendia por quilômetros em todas as direções. Era uma região linda e o sol dourado realçava os hectares de pés de milho verde claro que ladeavam nosso quintal. Meu pai, José, trabalhava duro, passando os dias cuidando da plantação com a ajuda de alguns trabalhadores rurais. Minha mãe, Maria, cuidava da casa e das viagens ocasionais, cuidando do essencial. Eles eram uma boa equipe e se amavam muito. Eles amavam a vida que compartilhavam e dependiam um do outro. Durante o ano letivo, minha mãe ou a vizinha levavam o Gabriel e eu até a cidade para as aulas em dias alternados. Gabriel tinha a minha idade e era meu único amigo. Durante o verão, eu não o via muito, pois suas próprias obrigações o mantinham na fazenda de seus pais, a uns 13 quilômetros de distância de nós, na estrada de terra. De vez em quando, nossos pais se reuniam e compartilhavam um grande jantar caipira, enquanto Gabriel e eu devorávamos nossa comida e saíamos para brincar. Eu era uma criança feliz, contente com minha vida. Não me lembro de alguma vez ter me sentido isolado ou de infelicidade duradoura. Meus pais foram bons para mim, e a vasta terra ao redor manteve consistentemente minhas tendências exploradoras ocupadas. Como eu disse, morávamos em uma estrada de terra de pista única, a quilômetros da cidade, a quilômetros de tudo. Atrás da nossa casa, estilo casa de fazenda, ficavam os milharais, fileiras e fileiras de pés que se estendiam e tocavam o horizonte. Pelo menos é assim que eu me lembro. Muitas vezes eu me preocupava em me perder no labirinto verde, sempre que tinha que ir buscar meu pai para jantar, com os caules estreitos se elevando sobre minha cabeça. Em frente à casa, havia uma vasta extensão de pasto plano e aberto que se estendia por algumas dezenas de acres antes de atingir a linha das árvores, onde a mata se tornava densa. Eu adorava explorar aquela mata, passei a maior parte dos meus verões me aventurando cada vez mais fundo em suas entranhas. Mas isso não é sobre a mata. Não se trata dos milharais. Isto é sobre a casa que apareceu de repente no campo do outro lado da rua. Como eu disse, eu tinha 7 anos quando ela apareceu de repente. Lembro-me de ir para a cama numa noite quente de junho, com o sono prejudicado pelo forte calor. Quando o sono finalmente chegou, não durou muito. Acordei em algum momento da noite, com a garganta seca por causa do ar abafado. Fui buscar um copo d'água e, ao passar pela janela do meu quarto, vi-a pela primeira vez. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o quão alta ela era. 3 andares, seu telhado alcançando o céu estrelado. Era a maior casa que eu já tinha visto até então. Minhas mãozinhas agarraram o parapeito da janela, e meu nariz pressionou o vidro enquanto meus olhos absorviam essa nova maravilha. Ficava do outro lado da estrada de terra da nossa casa, a apenas algumas centenas de metros da nossa varanda. Estava pintada de verde escuro, ou pelo menos era o que eu via pela manhã, e parecia bem conservada. As janelas escuras eram emolduradas por horríveis venezianas amarelas, parecendo desbotadas sob o luar silencioso. Não tinha varanda, apenas uma única porta feia da mesma cor das venezianas. Fiquei olhando para ela, minha mente jovem ficando animada com esse novo mistério. E o dia seguinte já estava cheio de pensamentos de explorá-la. Mas é claro que não consegui. Aquela era a casa de alguém. Alguém estava morando lá. Enquanto esses pensamentos destruíam meu entusiasmo, lembro-me de como eu queria correr, acordar meus pais e compartilhar com eles o que estava vendo. Naquela época, o conceito de uma casa surgindo de repente em frente à nossa era fascinante. Não achei isso assustador ou mesmo estranho. Foi algo que simplesmente aconteceu e minha mente de 7 anos simplesmente aceitou. Por fim, fui pegar um copo d'água e voltei para a cama, com a mente fervilhando de possibilidades. Na manhã seguinte, pulei da cama. O sol mal aquecia o céu com tons de roxo profundo e rosa suave. Corri para a janela para ter certeza de que não estava sonhando. A casa ainda estava de pé, escura e imóvel. Entrei na cozinha, quase derrubando meu pai, ansioso para mostrar aos meus pais. Eu sentia como se fosse uma descoberta pessoal minha. Como se de alguma forma eu fosse responsável por ela estar ali. Depois que meu pai me repreendeu, provavelmente irritado com minha explosão de energia matinal, perguntei se ele tinha visto a casa.
Ele não parecia saber do que eu estava falando enquanto eu o puxava apressadamente para a porta da frente, falando sem parar. Abri a porta e apontei para a casa, descendo os degraus da nossa varanda. Meu pai parou na porta, os olhos examinando o campo e uma expressão de confusão no rosto. Ele olhou para mim com um olhar preocupado e depois voltou a olhar para o campo. Ele coçou o queixo e fez sinal para que eu entrasse, dizendo para eu parar de ser tolo, que se eu tivesse tanta energia, poderia ajudá-lo no milharal hoje. Ele não conseguia ver a casa. Naquela idade, minha mente não conseguia entender esse fato porque, bem, ela estava bem ali. Continuei apontando e dizendo a ele, mas não adiantou. Ele estava cego para isso. Isso me deixou frustrado e confuso. Eu não sabia por que ele não conseguia ver. Eu queria desesperadamente que ele reconhecesse o que eu tinha descoberto no meio da noite. Mas não importava o quanto eu falasse e argumentasse, não adiantava. Passei o dia ajudando meu pai nas plantações de milho. Logo após o café da manhã, 3 dos habituais trabalhadores da fazenda chegaram e saímos para os trabalhos do dia. Se eles conseguiam ver a casa, não mostravam nenhum sinal dela. Eu até perguntei ao Antônio, o trabalhador que estava ajudando meu pai há mais tempo, se ele notou alguma coisa quando chegou. Ele bagunçou meu cabelo e disse que me ver acordado tão cedo foi a única coisa que ele testemunhou. Eu o sacudi, ficando bravo porque ninguém viu. Enquanto eu fazia minhas tarefas, não conseguia parar de pensar na casa. A forma silenciosa e imponente como ela estava situada na grama alta, seus 3 andares implorando por investigação. Eu queria contar ao Gabriel, mas sabia que não conseguiria hoje. Ele acreditaria em mim. Ele seria capaz de ver. Eu sabia que ele conseguiria. Gabriel compartilhava meu senso de aventura, e eu sabia que na próxima vez que brincássemos juntos, passaríamos o tempo conversando e talvez até investigando a casa. Havia um ar de tanto mistério nisso que me senti quase fisicamente atraído por ela. Eu não conseguia ver do meu lugar no meio do milharal, mas eu conseguia dizer exatamente onde ela estava de qualquer lugar que eu estivesse. O sol avançou pelo céu, uma hora laboriosa após a outra, e finalmente meu pai anunciou que era hora de parar. Voltei para casa ao lado do meu pai, ouvindo-o conversar com os 3 trabalhadores sobre o que precisava ser feito amanhã e a que horas voltar pela manhã. Eles caminharam lentamente até a varanda dos fundos e foram recebidos por minha mãe, que lhes ofereceu cervejas geladas, que eles aceitaram com grandes sorrisos. Sentindo-me cansado e ainda um pouco irritado, andei ao redor da lateral da nossa casa, querendo dar outra olhada na casa verde com venezianas amarelas. Virei a esquina e parei no meio do caminho. A casa desapareceu. Esfreguei os olhos, convencido de que minha mente estava me pregando peças. Quando os abri novamente, o campo ainda estava vazio, a grama farfalhando como água corrente enquanto uma brisa quente a atravessava. Virei-me completamente, com os olhos procurando em todas as direções, pensando que talvez eu tivesse me confundido com o local. Nada além de grama na minha frente e milho atrás de mim. Apertei os olhos e examinei a distante linha de árvores no extremo do campo em frente à minha casa, mas nada se destacou. Sentindo raiva, chutei a terra seca, sabendo agora que Gabriel nunca acreditaria em mim. Eu queria tanto mostrar a ele, desesperado para que alguém reconhecesse esse fenômeno inexplicável. Lembro-me de ter falado um palavrão pela primeira vez naquela ocasião. Depois que fiz isso, olhei nervosamente ao redor para ter certeza de que minha mãe não tinha me ouvido. A voz dela flutuou no ar quente em minha direção, e senti alívio tomar conta de mim quando percebi que ela ainda estava na varanda dos fundos. Então eu falei outro palavrão, meio que gostando da forma como isso me fez sentir forte. Suspirando, coloquei as mãos nos bolsos, desanimado, e virei a cabeça para trás para olhar o céu noturno. A escuridão de uma tempestade se aproximava do oeste, descendo a estrada onde Gabriel e seus pais moravam. Observei as nuvens negras e ondulantes se acumulando umas sobre as outras, e senti o ar estremecer quando trovões distantes o sacudiram. Mais tarde naquela noite a tempestade nos alcançou. A chuva sacudiu as paredes e os relâmpagos cortaram o céu, seguidos de perto pelo estrondo do trovão. Sentei-me na cama, sentindo um pouco de medo, pensando se deveria ou não ir para o quarto dos meus pais. Meu pai provavelmente estava roncando o tempo todo, mas minha mãe poderia estar acordada. Eu não queria que eles soubessem que eu estava com medo, porque afinal, eu tinha 7 anos agora. Enquanto outro trovão forte caía do céu, eu deslizei para fora da cama e fui até a janela, me forçando a observar a tempestade.
Meu pai sempre me disse que homens corajosos só se tornam corajosos quando enfrentam aquilo que os faz querer fugir. E então, eu plantei meus pés firmemente na frente da janela e observei a natureza se manifestar ao meu redor. O vento uivava, fazendo a casa tremer. E eu ouvia a chuva batendo no telhado, soando como 1000 cascos galopando. Outro relâmpago iluminou a terra. Sua repentina faísca me fez piscar. E então eu a vi de novo. A casa estava de volta. Agarrei meu rosto freneticamente contra o vidro, tentando enxergar através do painel molhado da chuva. Eu conseguia distinguir sua forma, um buraco quadrado escuro cortado na noite, e esperei por mais relâmpagos. Meu coração estava acelerado. A excitação borbulhava dentro de mim. Estava de volta, eu sabia que não tinha imaginado. Eu queria ir contar aos meus pais, exclamar em voz alta que eu não estava errado, que havia uma casa em frente à nossa casa. A ideia de acordar meu pai no meio da noite me manteve no meu quarto. Depois de alguns minutos de espera, outro clarão iluminou o mundo, e eu me concentrei na casa no breve segundo em que ela foi iluminada. A porta da frente estava escancarada. Agora, não sei porquê, mas lembro-me de ver aquilo e sentir o terror lentamente começar a se infiltrar em minha mente. Eu sabia que algo estava errado, que as pessoas não abrem as portas da frente no meio de uma tempestade. Mas lá estava, completamente aberta, com chuva e vento, entrando em direção à escuridão interior. Uma inquietação invadiu meu estômago e engoli em seco, de repente ciente de cada sombra em meu quarto. Segurei-me no parapeito da janela e esperei por mais raios. Poucos momentos depois, ele chegou, trazendo consigo outro vislumbre da casa do outro lado da rua. Algo estava parado na porta, olhando diretamente para mim. Estava indistinto por causa da tempestade, mas eu podia dizer que era grande e parecia uma mistura de cores em forma humana. Mergulhei na cama. As ilusões de bravura se despedaçaram num instante, e me afundei nas cobertas. Fiquei ali, tremendo e sentindo como se tivesse visto algo que não deveria. No dia seguinte, a casa desapareceu novamente. Uma parte de mim ficou um pouco feliz, porque isso deu tempo à minha mente jovem para compreender o que tinha visto. Continuei repassando isso várias vezes, minha imaginação dando à forma humana indistinta detalhes e características. Mas quaisquer imagens que eu evocasse logo foram apagadas pela realidade da minha memória. E a realidade era: eu não tinha ideia do que tinha visto. Tomei meu café da manhã na cozinha, ouvindo meus pais conversando sobre os planos do dia. Fiquei atento quando minha mãe me disse que receberíamos o Silveira para jantar. Eu finalmente seria capaz de contar tudo ao Gabriel. A excitação afastou meus medos cautelosos da noite anterior, e devorei o resto da minha refeição em algumas mordidas. Meu pai disse que não precisava da minha ajuda hoje. Então, depois que ajudei minha mãe com a louça, corri para fora da porta da frente em direção à mata. Sem a casa, parecia apenas mais um maravilhoso dia de verão, repleto de possibilidades matinais. Devo ir nadar? Talvez quando Gabriel chegar aqui possamos brincar de exploradores. Gritando, meus pés me levaram através do campo gramado em direção à linha das árvores. Ao passar pelo local onde a misteriosa Casa Verde estava, perguntei-me o que aconteceria se ela aparecesse de repente, e eu corresse sobre o seu local. Eu estaria magicamente dentro dela de repente. Ou eu seria arremessado para o alto quando ela saísse do chão. Sentindo-me repentinamente nervoso, aumentei um pouco a velocidade e passei por onde ela havia parado. O dia passou em um borrão de imaginação e calor de verão. Passei a maior parte do tempo brincando em um dos córregos, coletando pedras e fingindo que estava lutando contra piratas. Foi um daqueles dias que moldaram a forma como olho para a minha infância. Onde tudo parecia perfeito, um dia de fantasia e aventura. À medida que me perdia em qualquer história que estivesse encenando, os pensamentos sobre a casa desapareciam cada vez mais da minha mente. O sol atingiu um clímax escaldante, e então começou a descer lentamente, mergulhando em direção ao horizonte. Sem perceber o quão tarde já era, e também o quão faminto eu estava, joguei as últimas pedras que havia pegado no córrego e comecei a voltar para casa. Fiquei me perguntando se Gabriel e seus pais já tinham aparecido. Olhei para o céu, tentando avaliar que horas eram. Pelo jeito que meu estômago estava roncando, era melhor que fosse hora de comer. Atravessei a linha das árvores e estava prestes a correr o resto do caminho quando parei. A casa estava de volta.
Só que algo estava diferente. A casa estava de frente para mim. Senti um desconforto se espalhar pelo chão e subir pelas minhas pernas. Isso não estava certo. Era para ficar de frente para minha casa. Por que estava assim agora? Engoli em seco. Minha própria casa agora estava bloqueada da vista. Observei as janelas, escuras e vazias, procurando sinais de vida, procurando sinais da coisa na tempestade. Estava imóvel. Comecei a andar em um amplo círculo, mantendo os olhos na porta da frente enquanto caminhava. Fiquei esperando que ela se abrisse e alguma criatura viesse correndo em minha direção. Mas isso não aconteceu. Nada se moveu. Chegando na metade do caminho, fui em direção à minha varanda. Minhas pernas batiam na grama alta até os joelhos, os sapatos cravando na terra macia, enquanto eu desviava os olhos e me concentrava no meu destino. Ofegante, subi os degraus, respirando fundo o ar da noite. Eu me virei e quase caí. A casa ficava de frente para a minha. Fiquei olhando por um momento, respirando fundo e esperando que algo acontecesse. Na minha mente, a casa estava viva, uma espécie de animal vivo que me observava. Eu não sabia o que ela queria ou qual era seu propósito, mas estava começando a sentir que ela era perigosa. Me virando, entrei. Fui recebido com um aroma saboroso, um calor suave enchendo o ar com cheiros deliciosos. Ouvi uma comoção na cozinha junto com as risadas constantes da conversa. Entrei na sala de jantar e fui recebido do fogão pela minha mãe, que me informou que eu tinha deixado Gabriel esperando. Eu murmurei meus cumprimentos para os pais de Gabriel, que sorriram e retribuíram minha saudação antes de retornar à conversa com meus pais que eu havia interrompido. Fui ao banheiro para me lavar, seguido por Gabriel, que estava me contando animadamente sobre a mata perto de sua casa. Compartilhei com ele minhas aventuras do dia, e juntos começamos a fazer planos para dormir na casa um do outro, na esperança de que esta noite fosse uma dessas noites. Enquanto eu secava minhas mãos, perguntei se ele notou alguma coisa no caminho para minha casa. Ele pareceu confuso, e então o levei pelo corredor até a porta da frente. Abri-a e apontei para a casa verde com as venezianas amarelas. Hesitante, perguntei se ele conseguia ver. Ele riu e me deu um tapinha nas costas, dizendo: "Claro que sim." O alívio tomou conta de mim, e fechando a porta atrás de nós e saindo para a varanda, comecei a compartilhar com ele minhas estranhas experiências com a casa no campo. Seus olhos se arregalaram e um sorriso se formou em seu rosto. Quanto mais eu falava, mais eu via seus olhos brilharem. Ele me perguntou se eu já tinha explorado o local ou se tinha olhado do lado de fora para ver se conseguia entrar. Balancei a cabeça, expressando o sentimento de medo que ela transmitia. Eu disse a ele que não era seguro, que havia algo errado com a casa. Eu disse a ele que meus pais não conseguiam ver, e que algo estava me observando na tempestade. Isso só o estimulou, despertando seu entusiasmo para explorá-la. Enquanto eu tentava convencê-lo a desistir, ouvi meu pai me chamar para arrumar a mesa. Resmungando, obedeci e a conversa terminou ali. Gabriel me ajudou a encher os copos de água e logo estávamos sentados ao redor de uma mesa cheia de comida fumegante. Eu não me importava com o banquete à minha frente. Era apenas um obstáculo para o meu tempo de brincadeira e o de Gabriel. Desconsiderando o trabalho duro que foi feito na preparação, eu ataquei a comida com vontade depois que meu pai fez a oração. Minha mãe me lançou um ou dois olhares enquanto eu começava a comer, engolindo a comida com um gole de água. Quando meu prato ficou limpo, olhei para a mesa e vi que Gabriel tinha a mesma mentalidade. Esperei o tempo apropriado, e então perguntei se poderíamos ser dispensados. Meu pai nos dispensou com um gesto, comentando sobre meus modos à mesa, mas eu mal o ouvi, enquanto Gabriel e eu corríamos para a porta da frente. O céu era uma mistura de roxos e azuis profundos e brilhantes enquanto o sol se punha. As estrelas brilhavam acima de nós como pequenas velas, sua luz pulsando enquanto o som dos animais noturnos enchia o ar. Gabriel e eu nos sentamos nos degraus da frente, dando um tempo para a comida assentar. Olhamos para a casa escura, esperando ver algum sinal de vida. A lua brilhava na escuridão cada vez maior, iluminando o campo. Gabriel estava ansioso para ir olhar pelas janelas, expressando esses desejos em declarações de bravura. Balancei a cabeça, sabendo que alguma coisa ruim envolvia a casa iminente. Era um pressentimento. Uma reviravolta no meu estômago sempre que eu pensava naquela coisa na tempestade. Depois de discutir inutilmente comigo, Gabriel se levantou e anunciou que iria sozinho dar uma olhada. Eu olhei rapidamente para ele e expressei minha oposição à ideia. Não importa o quanto eu implorasse, ele não mudaria de ideia. Ele me chamou de medroso e saiu saltitando pela varanda, fazendo sons de galinha e balançando os braços.
Isso não fez com que eu mudasse de ideia, e continuei balançando a cabeça em desacordo. Suspirando, Gabriel parou com suas palhaçadas e desceu os degraus em direção à grama. Ele me deu uma piscadela e um sinal de positivo, dizendo que eu estava sendo um bebê. Eu o observei caminhando em direção à casa, meu coração começando a bater mais rápido. Senti que deveria impedi-lo, que deveria contar aos meus pais, mas o que eles fariam? Eles o viam caminhando em direção a um campo vazio, e meu pai provavelmente me repreenderia. Ele estava a 9 metros da casa, e seu contorno na luz fraca não passava de uma mancha preta de movimento. Eu podia ouvi-lo me dizendo algo, mas suas palavras foram encobertas pela noite. Agora, 6 metros, seu ritmo estava diminuindo. Minha boca estava seca, e o pânico subia pela minha garganta. Essa foi uma péssima ideia. Fechei minhas mãos em pequenos punhos, sentindo o suor cobrindo minhas palmas. Agora, a 3 metros da porta. Tudo estava em silêncio. A casa era um gigante imóvel. Suas venezianas amarelas agora pareciam dentes sujos. O amarelo desbotado se destacando na escuridão. Gabriel estava quase lá. Seus passos o levavam cautelosamente para a direita da porta da frente. Seu alvo era uma janela do primeiro andar. Foi quando vi algo na janela do terceiro andar, no canto esquerdo da casa. Parecia uma vela, um brilho suave surgindo na densa escuridão. Ele oscilou ali, no meio da janela, e então começou a se mover. Observei a luz passar de janela em janela e depois desaparecer. Freneticamente gritei para Gabriel voltar, descendo as escadas correndo em direção ao campo. Ele estava prestes a olhar pela janela quando me ouviu, virando-se e dando alguns passos em minha direção. Atravessei a rua e chutei a grama alta, diminuindo a velocidade e acenando com os braços para que ele voltasse. A luz estava agora no segundo andar, seu brilho pairando suavemente além das janelas. Estava chegando mais perto. Com medo de ir mais longe, dancei de um pé para o outro, com o coração batendo forte no peito e o rosto contorcido em terror. Gabriel estava me chamando, perguntando o que estava errado. Gritei para ele voltar, que algo estava por vir, que ele estava em perigo. E então eu falei um palavrão. Foi a única coisa que consegui pensar para conseguir sua atenção completa. Ao me ouvir falar o palavrão, ele finalmente começou a correr de volta para mim, lançando um olhar por cima do ombro. A luz se foi, mas quando ele veio em minha direção, eu a vi reaparecer no primeiro andar, brilhando na janela que Gabriel estava prestes a olhar momentos antes. Ficou ali, flutuando na escuridão, e eu senti algo me olhando da escuridão. Gabriel chegou até mim, fazendo perguntas, e eu agarrei seus ombros, girando-o para olhar para a luz. Assim que ele viu, a casa ficou escura. Ficamos ali, respirando pesadamente, sem saber o que tinha acontecido. Perguntei se ele tinha visto e ele assentiu lentamente. Agora sabíamos que definitivamente havia algo ali. Que algo nos viu. Eu me senti exposto, a lua cheia funcionando como um holofote, me fazendo sentir como se eu estivesse em um palco que estava sendo observado por tudo o que estava na casa. Nós nos viramos e corremos de volta para minha casa, ambos compartilhando uma culpa silenciosa por termos feito algo que não deveríamos. O medo de sermos descobertos e a ansiedade de nos metermos em problemas nos inundaram enquanto subíamos correndo a varanda e voltávamos para dentro. Eu deveria ter contado algo aos meus pais naquele momento. Mesmo que eles não tivessem visto a casa, sinto que se eu tivesse tentado explicar a eles, talvez um resquício da minha honestidade transparecesse e lhes desse um pouco de fé. Mas eu não fiz isso. Nenhum de nós fez isso. Sabíamos que espiar era errado e que teríamos problemas se eles de fato acreditassem em nós. Enquanto nos sentávamos à mesa, agora cheia de bolos quentes, Gabriel e eu trocamos um olhar que prometia silêncio total. Nossos pais nos perguntaram por que voltamos tão cedo, e a mãe de Gabriel brincou que o cheiro da sobremesa era a causa. Eu não estava com vontade de comer, meu estômago estava uma bagunça de emoções confusas, mas obedientemente coloquei o bolo na boca, mal sentindo o gosto. Eu tinha medo que eles descobrissem, que quem quer que estivesse na Casa Verde batesse de repente na porta e contasse aos nossos pais o que tínhamos feito. Eram os medos ilógicos de uma criança. Depois que terminamos de comer, perguntei aos meus pais se Gabriel poderia passar a noite lá. Após alguma discussão entre os adultos, eles concordaram, estendendo a estadia para 2 noites. Aparentemente, o pai de Gabriel precisava pegar nosso trator emprestado, mas precisávamos dele apenas por mais alguns dias. Então, quando o trator estivesse disponível, meu pai o levaria até eles junto com Gabriel. Meu medo diminuiu um pouco, a excitação de 2 noites inteiras juntos fez com que o desconforto desaparecesse.
Gritamos de alegria e pulamos pela casa, interrompidos por um chamado do meu pai para nos acalmarmos. Corremos para o meu quarto e começamos a fazer planos para a estadia. Com tanto tempo disponível, decidimos que amanhã começaríamos a explorar a mata. Esboços grosseiros foram feitos com giz de cera, nós dois deitados de bruços no chão, com as cabeças batendo uma na outra enquanto nos amontoávamos no pedaço de papel em que estávamos desenhando. Criamos histórias sobre quem éramos e por que precisávamos explorar, com nossa imaginação criando motivos e vilões. Foi emocionante. Nossa conversa foi alimentada, e eu senti que poderia explodir de alegria. Olhando para trás, é um daqueles sentimentos que você só tem quando criança, onde tudo é perfeito, e é só você e seu amigo com o mundo inteiro para brincar. Por fim, ouvimos seus pais chamando-o para se despedir, fazendo-o prometer que se comportaria, e ouviria minha mãe e meu pai. Enquanto esperava que ele voltasse, olhei pela janela do meu quarto. A casa desapareceu novamente. Era meia-noite. Gabriel estava roncando no saco de dormir que minha mãe havia tirado para ele. Ele estava encolhido, com a cabeça mal saindo da abertura. Eu não sabia por que tinha acordado. A casa estava silenciosa. Meus pais dormiam profundamente. Mesmo com Gabriel lá, lembro-me de sentir medo, como se houvesse algo na sala ao nosso lado. Olhei para os cantos, para o armário, para a porta entreaberta do meu quarto. Sombras formaram monstros e depois se dispersaram enquanto meus olhos focavam. Pensei em acordar Gabriel, mas não queria ser chamado de medroso novamente. Eu me senti exposto, como se algo estivesse me observando. Como se algo na janela estivesse me observando. Arrisquei dar uma olhada, mas o luar era a única coisa que entrava. Sem olhos, sem rostos pressionados contra o vidro, sem velas pairando na escuridão. Assim que esse pensamento passou pela minha cabeça, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não queria ficar pensando nisso quando estava tão escuro e tudo estava tão silencioso. Mas algo estava me atraindo para a janela. Eu quase conseguia sentir uma atração física, me incitando a ir até lá. Resisti no começo, mas sabia que não conseguiria dormir novamente até conseguir. Silenciosamente, saí da cama, tomando cuidado para não pisar na cabeça de Gabriel. Fui na ponta dos pés em direção à janela e senti o medo começar a subir. A cada passo minha mente repetidamente me implorava para voltar para minhas cobertas. Repetidamente, o pensamento ondulava em minha mente. Não olhe. Não olhe. Não olhe. Cheguei à janela e olhei para fora. Meus olhos se arregalaram e senti um grito subindo pela minha garganta enquanto eu tapava a boca com as mãos. Meu coração batia forte no peito e eu me sentia enjoado com um medo terrível. Até hoje pensar no que vi naquela noite me enche de horror. A casa estava de volta, onde sempre esteve, escura e silenciosa. Mas algo enorme estava me espiando por cima do telhado. Sua cabeça era enorme, abrangendo quase todo o comprimento da casa. Seus olhos quase humanos terrivelmente arregalados de excitação doentia. Duas mãos colossais agarravam o telhado, fazendo com que tudo parecesse quase como se uma criança espiasse por cima de uma mesa. Fazia a noite parecer branca, a escuridão que coloria sua massa quase queimava ao olhar. Dois olhos brancos perfuravam sua cabeça negra em forma humana, brilhando como duas luas cheias. Suas íris eram de um vermelho vivo. Apenas visível acima do pico do telhado, estava sua boca. Ele estava sorrindo, seus enormes dentes quadrados praticamente explodindo das sombras de seu rosto escuro. Eles irradiavam como seus olhos. Fiquei congelado no lugar, o mundo inteiro derretendo. Meus olhos se fixaram em... seja lá o que fosse. E seu sorriso se alargou. Ele nunca piscou. Aqueles dois olhos perfeitamente redondos e brilhantes alcançaram meu cérebro. Esperei que algo acontecesse, sentindo que a qualquer momento eu gritaria ou desmaiaria. Ele apenas me observou, sorrindo, com a boca esticada em proporções imensas. Seus longos dedos escuros se moviam no telhado a cada poucos segundos, como se ele também estivesse esperando. E então, algo disse meu nome pela fresta da porta do meu quarto. Eu me virei, com um grito já na metade da garganta. Da porta parcialmente aberta, vi um olho impossivelmente grande e meia boca sorrindo para mim, uma mão escura alcançando a madeira. Mergulhei em direção à minha cama, me enterrando profundamente nas cobertas, tremendo e chorando. Ouvi minha porta abrir e Gabriel se mexendo no chão. Espiei do meu esconderijo e vi. Estava parado na porta, uma figura alta em forma humana. Sua pele era um redemoinho constante de cores escuras, parecendo tinta sendo misturada suavemente em tempo real.
Seu rosto tinha a mesma textura líquida, com um olho gigante aparecendo e desaparecendo da superfície. A boca desapareceu da mesma maneira, um sorriso constante emergindo de seu rosto horrendo. E então, ele falou. Sua voz era uma e muitas ao mesmo tempo, soando como um conjunto de cordas vocais, sendo filtradas por água corrente. Venha conosco. Encolhi-me nos lençóis, cada centímetro do meu ser tentando gritar. Mas o som ficou preso na minha garganta. Ouvi um movimento e depois um baque seguido de um som de algo sendo arrastado. Eu me movi em meu campo de força de algodão, suando e tremendo, querendo gritar por meus pais. Arrisquei outra olhada para ver se tinha desaparecido. Meu quarto estava vazio. E Gabriel se foi, junto com seu saco de dormir. Enquanto eu me levantava da cama, com o coração disparado, ouvi meu amigo do corredor começar a acordar. Não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas estava abafado e confuso. Então seu tom mudou, e eu pude ouvir o pânico começando a surgir. Implorei aos meus pais que acordassem, fechando os olhos e desejando que isso acontecesse. Ouvi passos pesados, e o som de algo sendo arrastado recuando pelo corredor, Gabriel se tornando cada vez mais vocal. Ouvi-o começar a chorar. A porta da frente se abriu com estrondo, fazendo-me pular e soltar um pequeno grito. Ouvi o som do monstro e de Gabriel se afastando. Corri para a janela, sentindo as lágrimas começarem a se formar. O monstro prendeu Gabriel em seu saco de dormir, arrastando-o pela varanda e pelo campo, em direção à casa. O gigante escuro olhou para eles, seus dentes brilhando ao luar, olhos vermelhos arregalados de excitação. O monstro que tinha Gabriel não olhou para trás enquanto continuava sua marcha pelo campo. Observei a porta da frente se abrir sozinha, a escuridão lá dentro parecendo se perder na noite. Finalmente eu gritei. Gritei até não poder mais. Ouvi meus pais acordarem do quarto deles nos fundos da casa quando o monstro entrou na Casa Verde. Quando meu pai entrou correndo no meu quarto, observei Gabriel se contorcendo em seu saco de dormir, e então desapareceu quando a porta foi fechada atrás dele. Ele estava lá, naquela casa horrível, com aquela coisa. Meu pai me agarrou pelos ombros, me sacudiu, me perguntou o que havia de errado, o que aconteceu. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, dei uma última olhada para a casa no campo. Ela desapareceu. Isso foi há 20 anos. Naquela noite, meus pais ligaram para os pais de Gabriel e depois para a polícia. Expliquei várias vezes o que tinha visto, mas ninguém acreditou em mim. Eles revistaram a área, mas não encontraram nada. Nem mesmo um sinal da casa. A polícia pensou que eu estava tendo um pesadelo ou inventando histórias. Meus pais tentaram me consolar, dizendo que tudo ficaria bem, mas eu sabia que não ficaria. Gabriel se foi, e eu sabia o que o havia levado. Os Silveira se mudaram algumas semanas depois. Eles não conseguiam suportar estar perto de nós, olhando para mim com pena e acusação. Eu não os julgo. Eu também me culpo. Nos anos que se seguiram, tentei esquecer. Tentei seguir em frente com minha vida, mas nunca consegui. A imagem daquela casa, daquele ser, do rosto de Gabriel aterrorizado, tudo isso estava gravado em minha mente. Eu cresci, me mudei da fazenda e tentei construir uma vida para mim. Mas não importava o que eu fizesse, a casa sempre voltava para me assombrar. Em meus sonhos, em meus pensamentos, sempre estava lá. Alguns anos atrás, comecei a pesquisar. Gastei noites sem dormir vasculhando arquivos antigos, registros históricos, qualquer coisa que pudesse lançar alguma luz sobre a casa e o que aconteceu com Gabriel. A princípio, não encontrei nada. Era como se a casa nunca tivesse existido, como se eu fosse o único a se lembrar dela. Mas então, em um arquivo empoeirado de uma biblioteca esquecida em uma cidade vizinha, encontrei algo. Um pequeno artigo de jornal, datado de quase 100 anos antes. Falava de uma família que havia desaparecido misteriosamente de sua casa em uma fazenda isolada. A casa, dizia o artigo, era estranha, imponente, e aparecia do nada. As testemunhas da época relataram que a casa mudava de lugar e que algo espreitava nas sombras. O artigo mencionava sussurros sobre um pacto sombrio, uma entidade antiga que se alimentava de crianças. O artigo terminava abruptamente, sem resolução para o desaparecimento da família. O sangue gelou nas minhas veias. Não podia ser coincidência. Esta era a mesma casa, a mesma entidade. Ela havia retornado, e eu sabia que voltaria novamente. A partir desse momento, minha vida se tornou uma obsessão. Eu precisava entender o que era essa casa,
o que ela queria e como pará-la. Comecei a visitar médiums, videntes, qualquer um que pudesse me dar alguma informação. A maioria deles me chamou de louco e me expulsou de suas casas. Mas alguns sentiram algo. Eles descreveram uma presença escura e faminta, um vazio que se estendia por dimensões. Eles falaram de um portal, um limiar entre mundos, e de uma entidade que se alimentava do medo e da inocência. Um desses médiums, uma velha cega com uma voz rouca e olhos vazios, me disse: "A casa não é um lugar, é uma criatura. Ela se alimenta de memórias, de traumas. Ela se fortalece com o sofrimento. E ela sempre retorna para aqueles que ela tocou." Suas palavras ressoaram em mim como um sino fúnebre. Eu era um dos tocados. E sabia que a casa voltaria para mim. Comecei a ter pesadelos vívidos, cada vez mais intensos. Sonhava com Gabriel, preso dentro da casa, gritando por ajuda. Sonhava com a entidade, sua face escura e sorridente me encarando do alto do telhado. E então, uma noite, acordei em um suor frio. Senti um cheiro familiar no ar. O aroma doce e enjoativo de terra molhada e algo podre. Olhei pela janela e lá estava ela. A casa verde, imponente e escura, erguendo-se no campo do outro lado da rua. O medo me paralisou. Eu sabia que era o fim. Ela havia retornado para mim, para se alimentar do meu terror. Mas então, uma raiva fria começou a borbulhar dentro de mim. Eu não seria uma vítima. Não deixaria que ela me consumisse. Eu lutaria. Peguei o machado que guardava no porão, sua lâmina afiada brilhando sob a luz da lua. Saí de casa, meu coração batendo forte no peito. Atravessei a rua, a grama alta farfalhando ao meu redor. A casa parecia me observar, suas janelas escuras como olhos vazios. Cheguei à porta da frente, a mesma porta que Gabriel havia cruzado 20 anos atrás. Respirei fundo e a chutei, abrindo-a com um estrondo. A escuridão me engolfou, um cheiro de mofo e decadência enchendo meus pulmões. Avancei para dentro, o machado em minhas mãos tremendo ligeiramente. A casa estava fria, silenciosa, como um túmulo. Senti a presença da entidade espreitando nas sombras, esperando para atacar. "Eu sei que você está aí", gritei, minha voz ecoando pelos corredores escuros. "Eu não tenho medo de você. Vou te destruir." Um riso gutural respondeu, vindo de todas as direções. "Você não pode me destruir", disse a voz. "Eu sou parte de você. Eu sou o seu medo." E então, a casa ganhou vida. As paredes começaram a se mover, os corredores se alongando e se contorcendo. As janelas se fecharam, me prendendo dentro da escuridão. A entidade se revelou, sua forma mudando e distorcendo. Um amálgama de pesadelos e horrores indizíveis. Eu a ataquei com o machado, golpeando com toda a minha força, mas a lâmina passou direto, como se estivesse cortando o ar. A entidade riu, sua voz ecoando em minha mente. "Você não pode me machucar", disse ela. "Eu sou imaterial. Eu sou o seu medo, e o medo é invencível." Eu continuei a lutar, golpeando e gritando, minha raiva alimentando minha determinação, mas era inútil. A entidade era muito forte, muito poderosa. Ela me dominou, me prendendo em suas garras escuras. "Agora você é meu", sussurrou ela, sua voz me envolvendo como uma mortalha. "Você se juntará a Gabriel. Você se tornará parte da casa." Senti minha sanidade escorrer, minha mente se despedaçando sob o peso do terror. Eu estava perdido, condenado a passar a eternidade preso dentro da casa, alimentando a entidade com meu medo. Mas então, em um último ato de desafio, fiz algo inesperado. Parei de lutar, parei de gritar, parei de ter medo. Respirei fundo e fechei os olhos. E me forcei a lembrar de Gabriel. Não do Gabriel aterrorizado e gritando, mas do Gabriel sorrindo, do Gabriel rindo, do Gabriel meu amigo. Lembrei-me dos nossos verões juntos, das nossas aventuras na mata, dos nossos sonhos de explorar o mundo. Lembrei-me da sua inocência, da sua alegria, do seu amor. E então, algo aconteceu. A entidade vacilou, sua aderência em mim enfraquecendo. Ela não conseguia se alimentar da minha felicidade, da minha esperança. Ela só conseguia se alimentar do medo. Abri meus olhos e encarei a entidade. E sorri. "Você não me assusta", disse eu. "Eu não tenho mais medo de você." A entidade gritou de raiva e frustração. Ela tentou me dominar novamente, mas era tarde demais. Eu havia quebrado seu poder. Eu havia recuperado meu medo. E então, com um último esforço de vontade, concentrei toda a minha energia e gritei:
Vá embora! Deixe-nos em paz! A casa tremeu, as paredes se rachando e se desfazendo. A entidade gritou, sua forma se desintegrando em pó. E então, tudo ficou em silêncio. Eu estava de pé no meio das ruínas da casa, o machado ainda em minhas mãos. A escuridão havia desaparecido, substituída pela luz da lua. A entidade se foi. A casa se foi. Eu estava livre, mas a batalha não acabou. Eu sei que a entidade pode retornar, que a casa pode reaparecer. Mas agora sei como combatê-la. Sei que o medo é sua arma mais poderosa, e que a esperança é sua fraqueza. E enquanto eu viver, nunca deixarei o medo me dominar, nunca deixarei a casa me assombrar. Porque sei que, enquanto me lembrar do amor e da alegria, sempre terei uma chance de lutar. E enquanto eu lutar, Gabriel nunca será esquecido.